Mas antes, Renato, bora chamar a Anne de volta para ela mostrar para a gente como é que está a composição do Senado quando a gente olha para partidos, Anne. Bastante da Câmara, do quanto isso mudou e também teve mudança no Senado. Temos mais arte aí para mostrar para quem está acompanhando a gente para entender melhor como fica essa composição. A maior bancada desta vez, agora no Senado, é do PSD, são 15 senadores por lá. E aí em seguida a gente fala do PL, porque são 13 senadores, né? Lembrando, o PL que tem maioria lá na Câmara, o MDB em seguida com 10 senadores, União Brasil também com 10, PT tem 9, o PP são 6, Podemos 4, Republicanos também 4, PSDB com 3, PDT 3 também, PSB tem mais 3 e o Rede tem 1. Bom, Carol, foram 27, né, os senadores eleitos. A gente está falando de 1/3 do total da casa, que são 81 no caso, e o restante a gente sabe, eles foram eleitos lá em 2018, né, para acompanhar aí quem não entendeu essa movimentação de números, e eles têm, claro, mais 4 anos pela frente, né? Eles ficam aí mais 4 anos e os senadores, no caso, eles possuem os mandatos diferentes, são de 8 anos e eles empossados, no caso, nesta quarta-feira, eles vão poder ficar na casa aí até 2030. E no caso, na eleição de 2026, estarão em jogo 54 vagas. E aí sim, o jogo de fato pode virar. Mas no caso, foram 27 os senadores eleitos. A gente está falando de uma mudança bastante importante, mesmo assim, né? De 1/3 do total da casa. 4 senadores, é legal a gente destacar dessa história, né? Eles foram nomeados como ministro do governo Lula. Portanto, eles acabam sim tomando posse, fazem parte de todo esse ritual ali que acontece, no caso que aconteceu nesta quarta-feira. E o que acontece com esses ministros, né? Também no caso que foram eleitos senadores. Eles assumem o caso e se licenciam do cargo. Quem assume ali então é o suplente e eles acabam tomando posse como ministros. Se eles, caso queiram voltar ali para o cargo de senador, eles podem. No caso, eles assumem essa nova demanda, né, imposta, no caso, a convite do presidente Lula, e acabam assumindo essa nova função. Vamos pegar os nomes, então, desses 4 senadores. É o Flávio Dino, a gente está falando do ministro de Justiça e Segurança Pública, que já teve uma presença bastante forte aí nesse começo do ano por causa do 8 de janeiro. Camilo Santana, do PT do Ceará, Wellington Dias, do PT do Piauí. Aí também tem o senador, que é atual ministro também, o Carlos Fávaro, mas ele já está no meio do mandato, mas também acontece essa mesma situação, né? De ser eleito senador, se afasta, no caso, se licencia para assumir esse cargo como ministro e fica ali o suplente assumindo esse lugar, mas no caso, hoje eles estavam lá, tomaram posse, fizeram parte desse momento e agora vão para o lado do governo e assumem também essas pastas com um papel fundamental também nesse governo, né, Carol? Pois é, Camilo Santana, né, que vai deixar o Senado para tomar posse para assumir o cargo de ministro da Educação. Anne, obrigada. Aliás, aproveitando, Anne, tem um ponto quando a gente olha para o Senado Federal, que é a questão da reeleição. Inclusive, durante o momento do juramento dos senadores, o senador Wellington Fagundes, salvo engano, ele fez uma ressalva. Apenas 5 senadores que se reelegeram agora em 2022. Quais são esses nomes, Anne? Pois é, Carol, é um dado importante, né, de se discutir, porque eram 13 os senadores que estavam ali concorrendo para essa reeleição, e aí a gente vem com esse número de 5. Diz muita coisa ali, né? Até um desejo, uma sensação de renovação mesmo no Senado, mas é isso, cria um alerta para as pessoas que estão ali. Então, dos eleitos, né? Os 5 que já estavam então e conseguiram renovar esse mandato, vou trazer os nomes para vocês, por mais 8 anos, no caso, eles já cumpriram os 8 anos e agora seguem ali na casa no Senado. Davi Alcolumbre, do União Brasil, Omar Aziz, do PSD, Otto Alencar, do PSD, Romário, então, do PL, e também o Wellington Fagundes, também do PL. Aí eu fui atrás, Carol, de ver historicamente, então, como é que está a gente nessa situação de renovações, né, e também de reeleições, e essa foi a segunda menor taxa de reeleição, no caso, no Senado, atrás apenas de 1990, quando se elegeram somente 3 senadores. No caso, temos agora 5, também é um número baixo, isso diz muita coisa e é isso que a gente vai, claro, continuar acompanhando, Carol.